Bom, fala aí galera, beleza? Vamos começar então mais uma aula de física aqui, né? Antes da gente começar, eu queria comentar rapidamente com vocês, um assunto que vocês já devem estar sabendo, né? Que as inscrições do Enem estão abertas e que estão para fechar, se eu não me engano, essa semana, né? Então quem não se inscreveu, pelo amor de Deus, vai lá e se inscreve, né? Apesar de que, né, nós do pré-vestibulação, né, somos contra esse não adiamento do Enem, né, em épocas de pandemia, né? Ao contrário do que o restante do mundo todo está fazendo, como a gente manteve a data do nosso vestibular aqui, né, que é através do Enem, né? O que, como vocês já devem ter percebido, né, já devem saber, prejudica demais a grande maioria dos estudantes que não tem acesso direito à internet, que não tem acesso a livros em casa, ou que não conseguem ter um espaço reservado em casa para conseguir estudar, né? Então a desigualdade em níveis de estudo, né, que já é muito acentuada na nossa sociedade hoje, vai acabar se acentuando ainda mais em virtude dessa pandemia e do consequente não adiamento do Enem, né? Então é uma situação bastante complexa e a gente luta, né, a gente está lutando bastante aí nas redes sociais, se articulando com outros pré-vestibulares sociais também, para a gente tentar pressionar o governo para que ele reverta essa situação, tá? E é importante também que vocês se conscientizem disso e que vocês também lutem, né, cada um no seu âmbito, né, na sua esfera de possibilidades, né, mas para que a gente consiga reverter essa situação, para que as pessoas, de uma forma geral, principalmente os mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, não saiam prejudicadas, tanto prejudicadas, né, nessa situação. Beleza? Mas ok, dito isso, né, que é um assunto importantíssimo, vamos começar a nossa aula então. Nessa aula a gente vai começar tratando sobre vetores, tá? O Renan já falou sobre vetores com vocês e eu vou falar um pouquinho sobre grandezas vetoriais, né? A gente vai falar sobre a grandeza de deslocamento e a grandeza de velocidade de aceleração. Só para começar, eu queria mostrar para vocês aqui essa figura aqui que eu tirei do site wind.com, né, que mostra, esse site é legal, ele mostra alguns parâmetros com relação ao clima, né, temperatura, o clima de forma geral, né. Então tem alguns parâmetros como vento, chuva, temperatura, nuvens, ondas, a qualidade do ar. Então ele, por exemplo, eu cliquei aqui na barra wind, né, que significa vento. Então ele mostra como que os vetores de velocidade que a gente vai ver hoje, os vetores de velocidade de vento, se localizam no espaço aqui, né? Nessa superfície aqui do mar e aqui na costa do Rio de Janeiro, né? Pegando a nossa cidade aqui. Então vocês conseguem perceber, tá bem pequenininho, né, em branco, mas vocês percebem que tem uns vetores de velocidade aqui, né? Percebe? Estão vindo do mar para o Rio de Janeiro, né, para a nossa costa aqui, e estão inclinados, né? Eles têm uma certa inclinação aqui. Essa inclinação, como vocês já devem perceber, e essas setinhas aqui, indicam os vetores de velocidades do vento, tá? E o comprimento da setinha, do vetor, diz respeito ao módulo dessa velocidade. Quanto maior for esse comprimento, quer dizer que mais intenso é a velocidade, ou seja, maior a velocidade, né? Aqui no canto tem uma barrinha de cores que indica o módulo dessa velocidade em unidade de metros por segundo aqui, tá? Então, dependendo da cor que você tiver aqui sobre a sua posição, você sabe qual é a intensidade desse vetor velocidade, tá? Então depois, se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhada lá nesse site, que ele é bem legal e ele mostra um exemplo prático de aplicação do que a gente está vendo agora, né, que é vetores, né? Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora começar a mostrar para vocês. Calma, deixa eu subir essa cadeira aqui que é
fica rindo sozinha. Uma loucura isso aqui. Bom, vamos analisar então como é que funciona vetores, né, na prática, né? A gente já viu em teoria com o Renan e a gente vai ver agora como é que essa abstração maluca funciona na prática, tá bom? Então vamos lá. Até agora a gente trabalhou com deslocamentos 1D, unidimensional, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um deslocamento 1D. Deixa eu botar ele mais devagar aqui para vocês verem aqui. Não tão devagar. Por exemplo, um deslocamento de um corpo numa reta, tá? Por isso que ele é 1D, porque ele tem uma dimensão, ele ocorre só numa reta, tá? E o que tipo de... Então a nossa grandeza de deslocamento, para a gente conseguir caracterizar toda essa grandeza, a gente só precisava de uma informação. Que informação era essa? O deslocamento em metros, por exemplo. Exatamente nesse ponto aqui que eu parei. Esse ponto aqui só preciso dar uma informação para eu conseguir localizar ele sobre a reta, que é da distância, né? A posição dele, que é dado pela essa distância do ponto até o eixo de origem aqui, tá? Nesse caso aqui ele está mais ou menos em 40, alguma coisa aqui. Então esse aqui é o deslocamento dele. Eu só preciso de um número, 40, alguma coisa nesse caso. Nesse outro instante aqui, opa, ele já está aqui mais ou menos no 65, aqui é 65, 70, 75, 80. Então ele está na posição 65 mais ou menos. Tá? Em outro instante de tempo ele vai estar na posição 65 metros. Tá? Então basta uma informação, que é um número, eu consigo localizar esse corpo aqui no meu espaço. O meu espaço é dado só por uma reta. Tá? Beleza. Agora vamos começar a evoluir esse tipo de situação. Vamos imaginar agora um corpo que se desloque dessa forma aqui. Está se deslocando agora num plano. Percebe? Ele pode andar tanto na direção horizontal quanto na direção vertical aqui, né? Ou se você quiser chamar no eixo X e no eixo Y aqui. Olha como é que fica bem mais interessante o movimento dele, né? Ele tem a possibilidade de... Ele anda em duas direções agora, né? Isso aqui você pode imaginar, por exemplo, o movimento de uma bolinha na superfície de uma mesa, né? Uma formiga na superfície de uma mesa, qualquer coisa que seja num plano, é um tipo de deslocamento em duas dimensões, tá? E agora, para deslocamento em duas dimensões, a gente não consegue informar, por exemplo, a posição, olha, dei pausa aqui no vídeo, a posição dessa partícula, por exemplo, agora aqui, dessa bolinha aqui, como é que eu descrevo a posição dela? Se eu utilizar só um número, como a gente utilizou no nosso exemplo unidimensional, né? Só com um número eu não consigo informar a posição dessa partícula aqui. Percebe? Por isso que a gente precisa do que vocês viram na última aula com o Renan, que a gente vai utilizar uma grandeza matemática chamada de vetores. Grandeza matemática não, é uma ferramenta matemática, né? Que são vetores. Tá? Então agora eu vou descrever a posição através de um vetor. Então, por exemplo, imagina agora, nesse gráfico aqui, que a partícula esteja aqui, num determinado instante. Então eu vou representar a posição dela através de um vetor, que eu vou chamar de S1. Tá? Com uma setinha em cima, porque é uma grandeza vetorial. Tá? Então S1 é um vetor que vem desde a origem aqui, que é meu referencial, vamos dizer assim, até a posição da partícula. Então esse S1 aqui é o meu vetor posição, tá? Da partícula no instante 1, por exemplo. No instante 2 qualquer, ela vai vir, ela vai parar aqui. Ela vai parar exatamente nessa posição aqui. Então agora o vetor posição dela é dado por esse outro vetor S2 aqui, ó, que vem desde a origem até a posição em que ela se encontra. Vetor S2. Tá? Então agora eu vou representar a posição das partículas no meu espaço através de vetores. Percebem por que é importante a gente aprender sobre vetores? Porque a gente vai utilizar eles a partir de agora. Porque os movimentos dos corpos no espaço não acontecem sempre em linha reta. Alguns tipos de movimentos a gente pode considerar que são em linha reta, né? Para frente e para trás. Né? Agora, vários tipos de movimento, por exemplo, Lua orbitando a Terra, Terra orbitando o Sol. Né? Peguei uma bola e joguei para você. A bola foi fazendo uma trajetória esquisitona e você pegou. Esse tipo de
de deslocamento, né, esse tipo de movimento, não ocorre em uma dimensão, ocorre em 2 dimensões, ou até em 3 dimensões. Né? Então a gente precisa utilizar essas grandezas vetoriais. Tá? Então, beleza. Então, se eu tenho agora o deslocamento dela S1 e o deslocamento dela S2, por exemplo, a variação desse deslocamento, meu ΔS aqui, vai ser dado pelo S2 menos S1, da mesma forma como a gente viu antes, mesma forma, só que agora tem a setinha em cima. Por quê? Porque a gente está trabalhando com vetores agora, não é verdade? Então, a gente vai ter que o meu ΔS, meu deslocamento ΔS, é dado pelo vetor S2 menos o vetor S1. Vetor S2 menos o vetor S1, como vocês já viram correndo, dá exatamente esse vetor aqui, ΔS, que eu representei em vermelho aqui. Tá? Agora, se a gente for lembrando da definição de velocidade média, a gente vai, vocês verem nas aulas passadas, vocês vão ver que a velocidade média que a gente definiu era um ΔS sobre um ΔT. Tá? Só que agora o meu ΔS, ele não é mais um número, ele é um vetor. Então eu estou dividindo um vetor aqui por um número. Tá? Então agora a gente vai começar a ficar interessante o nosso problema. Agora imagina o seguinte aqui agora. O meu corpo saiu daqui, tá certo? Saiu aqui da origem e ele foi caminhando até aqui. Beleza, chegou aqui. Na hora que ele chegou aqui, eu anotei essa posição dele aqui. Representei por esse vetor de deslocamento dele aqui. Tá? Se eu pegar esse vetor de deslocamento dele aqui, ΔS, e dividir por ΔT, que foi o tempo que ele demorou para percorrer tudo isso aqui, eu vou ter um vetor de velocidade média. Tá? O meu vetor de velocidade média vai estar exatamente nessa direção e nesse sentido que esse vetor aqui. Exatamente. E o módulo dele? O módulo dele vai representar exatamente essa distância aqui, se eu pegar o módulo desse vetor de deslocamento, divididos pelo tempo. Tá? E vai dar um resultado em metros por segundo. Então, meu vetor de velocidade vai ter essa direção, esse sentido e alguma coisa, metros por segundo. Tá bom? Agora, nessa figura, vamos pegar, além de pegar só esse ponto final aqui, vamos pegar mais um ponto intermediário aqui. Ó. Vai ficar assim. Ó. Então, eu tenho um ponto aqui na metade do caminho. Então, na metade do caminho o corpo estava aqui e no final ele estava aqui. Então, na primeira metade da trajetória, ele saiu daqui e veio para cá. Então, o vetor ΔS dele foi da origem para cá, esse vetor aqui. E o outro ΔS dele, na segunda metade da trajetória, foi esse daqui. Então, a velocidade média dele no início é dado por esse vetor aqui, dividido pelo tempo que ele demorou para fazer isso, para ele sair daqui e vir para cá. E na segunda metade do tempo, a velocidade média dele foi sair daqui e vir para cá, esse vetor de deslocamento, dividido pelo tempo que ele demorou para sair daqui e vir para cá. Tá bom? Quer dizer que, por exemplo, nessa primeira metade, o corpo andou só nessa linha reta aqui? Ele andou em linha reta aqui? É isso que esse vetor quer dizer? Não, o corpo não fez isso. Ele subiu, depois ele deu uma descida aqui. Né? Mas em média, o que ele fez foi como se ele tivesse saído daqui, andado em linha reta e terminasse aqui. Tá? É isso que o vetor velocidade média diz pra gente. Em média, o que ele fez. Tá? Beleza, vamos pegar mais pontos aqui. Vamos pegar 3 pontos aqui agora. Tá? Então já estou começando a aumentar a quantidade de pontos que eu tenho ao longo da minha trajetória aqui. Né? Então, por exemplo, nessa primeira parte aqui, a velocidade média dele foi assim. O vetor de deslocamento dele foi esse aqui. Se eu pegar esse vetor de deslocamento e dividir pelo tempo, pelo ΔT, né, que ele saiu daqui para vir para cá, eu tenho a velocidade média dele nesse primeiro instante aqui. Fiz isso para a segunda parte, para a terceira e para a quarta parte. Tá? Vamos aumentar, vamos pegar mais vetores de deslocamento aqui. Vamos pegar 10 vetores de deslocamento aqui. Opa, olha que interessante que está começando a acontecer aqui. Estou pegando mais vetores de deslocamento aqui. Ó. Percebem? Estou pegando mais vetores. O que vocês percebem? Que os meus vetores eles estão tendendo a convergir para cima dessa curva, que é a trajetória que o meu objeto percorreu. Vocês conseguem enxergar isso? Que está convergindo? Quanto mais pontos eu boto, mais... Vou botar 15 pontos agora.
15 pontos agora aqui. Olha o meu vetor de deslocamento. Está praticamente em cima dessa curva aqui, né? Se eu aumentar muito o meu número de pontos aqui, se eu tiver muitos vetores de deslocamento, né, que quer dizer que a distância temporal, né, por exemplo, daqui para cá, o tempo que o corpo demorou para vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, está ficando cada vez menor, né? Esse intervalo de tempo aqui, ΔT, está ficando cada vez menor conforme eu aumento o número de pontos, né? Tem mais pontos aqui, ó. Esse intervalo de tempo aqui está ficando cada vez menor, que o corpo demora para sair de um ponto para outro aqui, né? Se eu pegar muitos pontos aqui ao longo dessa curva aqui, a distância de um ponto para outro que o corpo vai demorar, o tempo que ele vai demorar de um ponto para o outro, vai ficar muito pequenininho, vai tender a zero. Então, se eu pegar exatamente esse vetor ΔS aqui dele, se eu pegar exatamente esse vetor ΔS aqui e dividir pelo tempo, que é bem pequenininho também, eu vou ter o vetor velocidade instantânea, que é o que a gente já viu. Só que a gente viu numa dimensão, agora a gente está vendo no espaço, né? Então, se eu pegar muitos pontos aqui, vou pegar 60 pontos aqui. Olha o que acontece. Esse daqui é o meu vetor de deslocamento, então praticamente instantâneo aqui, né? Porque eu tenho vários vetores de deslocamento aqui. A cada, sei lá, milissegundo eu peguei um vetor de deslocamento aqui. Então é quase instantâneo isso aqui. Se eu pegar o vetor de deslocamento aqui e dividir pelo ΔT que passou, eu tenho meu vetor velocidade instantânea, tá? Que eu escrevi aqui embaixo, só a formulação formal matemática dele, né? Mas essa velocidade instantânea, que eu quero chamar a atenção é que a velocidade instantânea está sempre paralelo, está sempre tangente à trajetória do meu corpo, tá? Que o meu corpo percorre. Quer ver? Vamos ver agora o vetor velocidade instantâneo, né? Acompanhando o meu corpo ao longo do percurso dele. Olha o que acontece aqui, ó. Vou botar desde o início para a gente ver aqui. Meu corpo está andando, né? E essa setinha aqui é exatamente o vetor velocidade do meu corpo. E o vetor velocidade aponta exatamente na direção no que o corpo está andando. Por exemplo, o vetor velocidade está apontado para cá. Então o corpo vai seguir exatamente essa direção aqui. Essa direção e esse sentido. Tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Que o corpo ele anda na direção e no sentido que o vetor velocidade aponta. Tá? Olha. O corpo vai seguindo o vetor velocidade. Tá? Por onde o vetor velocidade aponta, se o vetor velocidade começar a inclinar, o corpo muda a sua direção e se inclina também. Tá? Outra coisa legal de reparar nessa figura. Aqui, por exemplo, nesse instante, olha a magnitude, o módulo, né, do meu vetor velocidade. Tem um certo tamanho aqui, metros por segundo. Pega outro instante de tempo aqui, por exemplo. Olha como é que a magnitude, o módulo do meu vetor velocidade está bem maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que em metros por segundo ele está maior. A velocidade de metros por segundo está maior do que a velocidade dele nesse instante aqui, por exemplo, quando ele estava aqui. Aqui ele estava com a velocidade inclinada, meio que para cima, com alguns metros por segundo, né? E aqui também está inclinado para cima, um pouco mais inclinado e está muito mais rápido. Tá vendo? O módulo está maior, ou seja, a setinha está maior, né? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o corpo está andando mais rápido aqui do que ele estava andando ali. As direções são diferentes, os sentidos são diferentes, mas ele está andando mais rápido, tá? Essa aqui que é a grande mensagem, tá? Que eu queria passar para vocês. E agora, para a gente fechar rapidinho, vamos pegar esse vetor de velocidade aqui e vamos decompor ele em duas partes, né? Os componentes horizontais e verticais de velocidade. Olha como é que fica aqui. Meu vetor velocidade, o meu preto é exatamente igual, e os roxos são as componentes horizontais e verticais da minha velocidade. Né? Percebe que se eu pegar esse vetor aqui, que é o horizontal, e somar com esse vetor aqui, eu vou ter exatamente esse vetor aqui. Tá? Então, simplesmente peguei esse, projetei ele para cá, no eixo horizontal, como se fosse uma sombra. Imagina que eu botei uma luz aqui em cima, ele projeta ele aqui para baixo.
e projetei ele no eixo vertical aqui. Imagina que eu boto uma luz aqui e faço uma sombra aqui no eixo vertical. A sombra é exatamente esse vetor aqui, tá? Então essas são as componentes, tá? Então esse aqui é o corpo andando e o seu vetor velocidade junto dele aqui, tá? Então isso daqui, só pra gente fechar agora rapidinho, mostra como que a nossa abstração, né, dos movimentos, né, dos deslocamentos muda agora, né? Então agora, por exemplo, quando vocês... Olha um experimento legal, né, para vocês fazerem quando vocês estiverem andando na rua ou tudo mais. Imaginem as pessoas andando agora, vendo os movimentos, e imagina agora saindo, por exemplo, da barriga dessas pessoas uma setinha, como essa daqui, que na verdade é o vetor velocidade, né? Então você vai imaginando as pessoas andando e tem um vetor velocidade saindo delas, apontando para a direção do qual elas têm que andar, tá? Isso é uma forma de você imaginar como que ocorrem os movimentos agora em 2 dimensões, por exemplo, tá? Bom, para não ficar muito longo esse vídeo, vou gravar um outro vídeo agora fazendo um exercíciozinho resolvendo um tipo de problema desse tipo aqui, tá? Trabalhando com movimentos num plano, tá? Em 2 dimensões, beleza? Então, aguardo você lá. Beleza?